Mas lá, a PEN mantém o time todo, com exceção da The Carry, teve esse problema do trigo com o cheiro. E Possível problema, que o noção, Trigo falará com a gente muito em breve, né? A gente vai anunciar que ele já tá com data marcada aqui. Outro milagre, tá? Essa lineup ter se mantido. Exatamente, porque o rumor é que ia assim como a Loud, o rumor é que ia todo mundo vazar. Outro milagre. O rumor é que ia todo mundo vazar. Chegou de novo, ninguém vazou só o Trigo. Inclusive tinha umas conversas sobre alguns nomes daí, que você vê que do jeito que alguns times se formaram, propiciou que esse time se mantivesse. É. Né? Tipo, o nome do Jinquedo foi ventilado em outras orgs. Verdade. Sim. O nome o Weiser, não sei se foi ventilado em outras logs, mas a gente ouviu falar sobre o Weiser, não tá? Tá, e o Weiser. Carioca, esse nunca foi uma dúvida, né? Pelo que a gente escutou. Que ia ser o pilar do próximo time. Carioca se mantém. O Jinquedo tá aí, mais uma vez. Bivoy, o amor do Thiago Maia. Esse é bom, viu? Está de volta. Mas, o meu amor de quando? 2019. 2020, na verdade. 2020 era seu amor. Ouvir coisas. É 21. Ouvir coisas. A gente vai chegar lá, calma. E aí, o Damage e o ProDelta vão dividir posição, ao que parece. Né? O Damage, que inclusive quando a gente fez a análise da final, né, do ano passado, coisa e tal, se falou muito dessa falta de elasticidade de pool e de estilo de jogo que tinha o Damage. O Akabum tava bagunçado, aqui já tem um BRTT, fim do contrato, janeiro de 2023. Exatamente. Caralho. Aí, ó. Mas os caras tão quentes. O Weiser fica, e mais do que isso, daqui a pouco ele vai ser BR. Here comes the money. Né? Já o contrato dele vira BR, e aí, meu irmão, esse menino vai ficar caro. Vai ser a primeira vez depois do Jude, mas o Jude ele fez fora da continuidade, que alguém faz isso aqui no Brasil. Aí temos o... Eu disse que o contrato termina... Não, tá errado. Tá errado. Não, isso não foi atualizado ainda. Ah, não, foi atualizado sim. 2023. Não, é 2023? Ele foi um gênio, o menino foi um gênio. Porque ele vai virar a BR e falar agora... Não foi gênio, não. Shadow Corp! Eles estão... Shadow Corp! Ele foi um gênio. Muito atiçados. Então, no final do ano, meu irmão, o preço do Weiser vai dobrar. E aí, Carioca, Jinquedo, Bivoy, Damage e ProDelta. Pra mim também, um grande time. É aquilo, o time que vai pra final e se mantém, a tendência é continuar sendo muito bom. Né? Então, assim como a gente falou de certa maneira curta da Loud, eu replico isso aqui. Pra mim, a PEN vem forte, continua forte, olhando pra cima, olhando pra primeira colocação. E a junção do Bivoy, antes, logo quando foi anunciado, pra mim era uma puta edição. Né? Pra mim, foi um upgrade da PEN. Escutei que não é o mesmo Bivoy de 2021. Você escutou alguma coisa sobre isso, Thiago Maia? Escutei/estudei, né? Assim, eu não deixo de falar que o split que eu tive aqui no Flamengo com o Bivoy, ele foi o melhor jogador que eu já vi na minha frente. Sem sombra de dúvidas. E até se você ver os primeiros jogos dele ali, você vai ver que ele realmente foi muito diferenciado, deu time todo mundo e é a realidade. No entanto, a vida ela leva a caminhos, né? E os caminhos que o Bivoy seguiu depois do Flamengo foram caminhos tortuosos. Ele foi pré-estral, jogou 2 splits, onde ele foi segundo 2 vezes seguidas, o que foi complicado. Na verdade, o primeiro split ele nem foi pro playoff. O primeiro split que ele foi não foi pro playoff, o segundo ele foi vice-colocado, tomou 3-2, tá do Lonely lá, e o primeiro split do ano passado, ele foi segundo de novo. O Alex Dias aqui, ele mandou Joko, o Bivoy foi 2020 pós-aposentadoria do Absolute. Cara, eu tenho muita dificuldade de 2020 e 2021 por causa da pandemia, tá? Famoso Dias. Não, mas tá certo. O que eu falei estava certo. Que foi, foi Flamengo. Aí depois, 2021, foram 2 splits na Estral. Um ele não classificou, o outro ele pegou final. Perdeu, 3-2. E desse ano, 2022... O primeiro jogou na final. Ano passado. Ano passado, eu tô ainda com... Só que o detalhe tá aí. Que ele fez boas atuações, ele é conhecido por ter não só passado por boas regiões, mas quando ele foi contratado pelo Lázaro a primeira vez, ele mudou um time que tava debaixo da tabela para um time com possibilidade de playoff. Tomou um upset e depois perdeu. E nesse último split dele, que foi 2022, primeiro split, eles chegam na final, ele não acha time para 2022, segundo split. O que é muito estranho,
Porque, geralmente, o que os coreanos, quando estão fora da região deles, buscam acima de tudo? Competições internacionais, especialmente o Mundial. Então, o fato dele não ter conseguido esse segundo time e dele não ter jogado tão bem esse primeiro split de 2022, deixou uma aura estranha. O resto dos jogos, realmente, ele não jogou tão bem. E aí vem os murmurinhos, né? Os burburinhos. Os burburinhos que estão... Os murmurinhos é que ele tinha caído muito nível. Exatamente. Foi o que eu escutei essa semana agora. E se você escutou essa semana, você escutou de No caso screen. hoje, né? Você escutou de screen. Que a gente hoje tem ensaio, aí media day, mensagenzinha, WhatsApp, resenha, corredor. Mas será que... Isso é motivação, né? Porque o cara não perde o dedo. Perde? Perde. Ele perde dedo, muda o meta. Meta no LoL é aquela caralho. Não, né? mas calma aí. SBO vão banir, quer saber de novo, ele não vai nem jogar, não vai nem encostar no Champion. Com certeza. O Diogo sempre falou que o maluco era Ele é absurdo. o dedo Absurdo. mais rápido do Oeste. Ele era, realmente. Ele era absurdo. Mas são 2 anos. 2 anos muda muita coisa, tá? Mas ele é jovem? É velho já? Como é Mais que tá? ou menos, Vai tá middle na- age. Não acho que ele não é tão jovem, não. Bivoy. Ele nasceu em 97, então ele tá com 25 anos. É, middle age. Pro competitivo, né? Middle age competitivo. Então, assim, eu, sinceramente, olhando a perspectiva da PEN, pra mim foi uma boa contratação. Se Eu também acho, pra se você caralho. conseguir que ele renda o que ele pode render, o teste de habilidade dele, pô, muito bom. A gente tem algumas situações que eu acho que são os problemas que a PEN tem. Mas pra mim a PEN tem condição de ser campeã, independente desses problemas. Concordo Só plenamente. vou colocar as situações que são mais percalços que a Loud. Situação número 1. A situação do Weiser. A última memória que eu tenho do Weiser, ele tomando pau. É a última memória que eu tenho dele. Na final lá. Pros top laners, esse split está mais difícil. Porque tem... Até os times que não são assim super expressivos, guardaram um top laner no mínimo médio. Depois a gente vai pegar todos os top laners, vocês vão ver. É só top laner... Chegou um high hit. Chegou esse Lovely que não é tão ruim, que tipo, é um cara que tem experiência. Então o Weiser fazer o feijão com arroz já não é o suficiente. A galera viu uma galera nervosa. Então, ele que era um cara que meio que fraquejou na hora que precisou dele da última vez, agora pode ser exposto novamente. Então vai ter que subir o nível dele. A questão da bot lane. Toda vez, gente, ó... Isso aí é de experiência. Toda vez que você vê uma lista de jogadores onde tem 2 pra uma posição só, você levanta a sobrancelha direita. Nossa, dá uma Porque pegada. isso aí indica muita coisa. Desde a variação de, sei lá, problema interno, gameplay que não tá sendo satisfatória, falta de coesão. Começa com uma nuvem, né? Porque, por exemplo, pode se ser eu muita coloquei... coisa. Eu coloquei os dois aqui pra mesma posição. O Shep e o Prieto. Se eu coloquei os dois pra mesma posição, algo aconteceu. Sim, exatamente. Porque, e tudo vem de uma primeira premissa. Não tá normal. A primeira premissa é... Vamos supor que você era titular do ano passado, tá? Se eu coloquei os dois, quer dizer que você não é o suficiente pra mim. Exatamente. Então, você começar um split, independente do que, com essa aura de eu não fui o suficiente, eu sou o único cara do meu time que estou dividindo posição. Sim. Todas as vezes que eu vi isso acontecer, isso era uma situação delicada. Pode ser que ganhe o campeonato, que nem a Red já fez com a Avenger e... Greve. Mas isso foi no final. Então, Não pode ser começou que com, né? Pode ser que se desenvolva de um jeito que funcione e tal. Mas eles já fizeram isso antes também, eu não vou lembrar de quando foi, mas já teve Não, isso. teve Saci BRTT. Teve essa BRTT. Tem situações que essa dinâmica ela é Quando vencida foi pelo grupo. Gigo e Ball, eles ganharam? Ah, foi Giga e Ball, perderam. Perderam. Foi Giga e Ball, foi a mais recente. Pode ser que tenha essa situação, se resolva no campeonato e isso acaba sendo uma coisa positiva? Teve o Ranger dividindo com o Gucci, o Ranger quitou. É verdade. Né? Então é uma situação muito complexa. E óbvio que você tem o que é talvez o seguro da PEN, que é o Carioca, e o Dinqueiro, que apesar de não ter aquele negócio do Azir e tal lá, mas é um jogador que, gente, pelo amor de Deus, é um jogador de... Eu vi Cacete. o Dinquedo numa crescente ano passado. Pode Com ser... certeza o segundo split ele foi muito melhor que no primeiro. Ah, sim. Porra, mas é porque o primeiro também foi uma caralha, né? Foi muito sincero, ele foi muito sincero Porra, agora o primeiro nesse foi momento. foda, não. Mas enfim, eu acho que a PEN ela tem time pra disputar título 100%. E é você iniciar o split com os seus problemas. Você sentar e falar, ó, quais são os meus problemas? Eu tenho uma indefinição no bot por 2 lados, que é pra ver se os rumores forem verdadeiros, o Bivoy tem que engatar, tá na primeira, tem que engatar a segunda, terceira e vamos. Será que o lance de ter 2 suportes é pra não saber qual que vai se adequar melhor ao ADC que eles Pode ser que contrataram? Pode ser também. Pode ser que sim. Mas assim, o que eu posso falar do Pro Delta é que ele é um cara que quer muito, tá? Ele Então, quer muito. Muito. Ele tá sim, tipo assim... sim. Não, porque sei lá, às vezes, sei lá, tipo, tem o Damage que era o titular, mas aí o Damage, sei lá, tô chutando coisa aqui,
não tem uma proficiência em inglês, e o ProDelta tava lá no Academy e fala inglês perfeito. Sendo sincero, se fosse colocar de gameplay, a única coisa que o Damage tem recente que eu lembro que é muito complicado nesse tipo de meta é que ele não joga muito bem de suporte piozinho. E isso foi cobrado dele nos últimos 2 campeonatos. E a gente falou aqui na análise que o negócio dele é o suporte de engage, ele não jogava de fadinha, Sim, Só que agora, se até um B-Boy que pode chegar numa boa fase no seu time, mano, o B-Boy vai amar que você jogue uma Luluzinha bem fofinha, com uma Yumizinha bem fofinha pra ele poder destruir o jogo. É isso. No geral, eu coloco a PEN ali naquela zona parecida com a Loud. Time que se manteve, foi pra final. Sim. O Bivoy é uma ótima Sem adição, dúvida. que pode subir muito o nível do time. Que nome por nome é um nome melhor que o do Trigo. Sim, é tipo, isso. mais experiente. Pra mim foi upgrade. Pra mim foi upgrade. A questão toda da PEN, eu acho que tem muita coisa que tem que ser colocada na mesa aí. Mas tem que ver, né? Que, Como que tá esse B-Boy, porque Ah, vai colocar sim. em dúvida aí, né? cara, Enferrujou, sinceramente, Ler. a não ser que tenha algum problema muito grande que a gente não saiba, É. tem problema do nível de alguma coisa psicológica ou física, que nem você falou. Se não tiver isso, eu sei o que eu vi na minha frente. E, mano, tipo assim, do jogador que eu vi fazendo coisas que ele, do nível de proficiência dele, é ele, o Tim. E aí tem uma galera pra baixo, que são jogadores de um nível de mecânica e de commitment com o jogo muito grande. Mas vejo que a PEN ela tem que colocar esses problemas na mesa e tem coisas positivas a favor também, colocando ali que, por exemplo, boa estrutura, a gente fez o programa de lá com Nossa, com o absurda. Thomas e com Game Pada, Office da PEN que é absurdo. É um office que você fala assim, pô, a estrutura te passa uma seriedade. Sim. Não é, e o B-Boy teve uma experiência péssima na outra participação dele no Brasil, né? Foi complicado. E também acredito, baseado em coisas que eu sei, participações também ruins em outros lugares. Então, Sim. pra mim, Vai chegar num lugar aqui e vai falar, pô. é uma questão de tem problemas, Sim. como todo time tem. Então, sim, exatamente. Tem um pouco mais do que a Loud no meu caso. Eu acho que é mais evidente que a PEN, ela também, pra mim, é campeão. Pra mim é campeão. Que luta pra campeonato. Pra mim é campeão. E você? Campeão. Não, Só que quem eu seria colocaria eu? a Loud um pouquinho na frente, porque eu acho que a Loud Pra tem menos falar que problemas não. imediatos pra resolver. Coloco. A torcida da PEN Entendo o seguinte, tem menos problemas imediatos. porque Coloco também. começa o campeonato, o Roach não começa a jogar, ih, rapaz, apareceu... isso. Alguém começa a trollar, já começa. Pode descer a lenha, Mondoni. Nesse lugar aqui, eu coloco a Loud um pouquinho à frente. Cara, é muito difícil. Você do né? uniforme, o uniforme tem vermelho. Os dois Agora. são Finalmente, né? É.